Amém, graça e paz, boa noite, prazer estar com os irmãos mais uma vez. Estou aqui hoje representando a Igreja Filadélfia, mas acima de tudo representando a Jesus Cristo, a quem nós servimos juntos com alegria e com satisfação. Vou compartilhar uma palavra hoje, um tema já proposto e um texto também já proposto. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para nós entendermos o sermão de hoje, nós precisamos entender o contexto em que pela qual esse texto foi escrito. Por volta de 450 anos antes de Cristo, o povo de Jerusalém, o povo judeu, havia voltado do cativeiro. Eles tinham passado por um período de grande provação. O povo sírio os levaram, o povo babilônico os levaram. Eles foram escravos porque desobedeceram a Deus. Havia uma palavra de Deus: se vocês me desobedecerem, vocês serão punidos, vocês serão levados para a escravidão. O povo desobedeceu. E durante esse período em que eles foram escravos, eles, em alguns lugares, foram proibidos de cultuar, foram proibidos de orar, foram proibidos de servir a Deus. Com o tempo, a escravidão passou e eles foram liberados para voltar para sua casa. Quando eles chegam, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo e reconstruir a sua casa. Quando eles foram levados, o templo foi completamente devastado. Agora eles chegam na sua terra e eles precisam aprender novamente como servir a Deus. A Bíblia diz que Deus envia um homem chamado Esdras. E esse homem, ele era um escriba e ele também era um grande servo do Senhor. E ele coloca no seu coração um propósito: eu vou restaurar a adoração a Deus. Agora, para fazer isso, ele precisava ensinar o povo como fazê-lo. Lembre-se que o povo tinha sido escravo e agora voltou. E eles não sabiam fazer isso. Então a primeira coisa que Esdras faz é chamar a atenção do povo para os tempos antigos. Nós precisamos aprender a olhar para o povo antigo. Nós também precisamos aprender com seus erros. A primeira coisa que ele faz é mencionar a história dos reis. E ele menciona a história de um rei muito próspero chamado Davi. Depois ele continua contando a história de um outro rei também muito próspero chamado Salomão. E no capítulo 6 e no capítulo 7 de Crônicas, ele vai contar uma história, ele vai narrar para o povo, o seu povo, e ele vai dizer: olha, Salomão fez 3 coisas quando começou a sua carreira. Primeira coisa que ele fez foi orar. Segunda coisa que ele fez foi construir o templo. E a terceira coisa que ele fez foi pedir sabedoria. E ele continua narrando a história da oração de Salomão. Ele conta a história que Salomão ora, Deus responde, Deus ouve e responde Salomão. Então, depois de Deus ouvir e responder Salomão, a resposta de Deus a Salomão está no texto que nós lemos. E ele vai dizer: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então
eu ouvirei dos céus e o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que Deus deixa um passo a passo. Se você for ler o capítulo 6 e o capítulo 7 de Crônicas, você vai ver que Deus está anunciando a Salomão o que iria acontecer posteriormente. Por exemplo, você vai ver que Deus diz a eles o seguinte: se eles me desobedecerem, eles serão tirados da sua terra. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. E ele diz mais: se eles me desobedecerem, vai cessar a chuva. Isso aconteceu ou não aconteceu? Lembra do profeta? Lembra do profeta Elias? Levanta as mãos para o céu e diz: enquanto eu não disser, não vai chover. É como se Deus aqui estivesse dizendo: Salomão, eu estou falando contigo, mas eu também estou falando com a geração posterior à sua. Estou falando com você, mas eu quero ensinar os que virão depois de você como fazer. Vou deixar um passo a passo de como fazer. Então hoje eu quero falar sobre quando Deus ouve o seu povo. Quando é que Deus nos ouve? Então eu vou deixar aqui um passo a passo, baseado no texto que nós lemos. Primeira coisa que nós precisamos fazer é seguir os passos de Salomão. É seguir os passos que Deus deixou a Salomão. E ele dá uma dica para nós, ele está dizendo: olha, se vocês orarem, se o meu povo orar. Agora, a oração, ela é feita de qualquer jeito? Não. Como deve ser uma oração que Deus responde? Primeiro, a oração que Deus responde, ele diz, é se o meu povo. Como é que Deus vai te responder? Quando você reconhecer a Deus como o seu Deus, e você for chamado de povo de Deus. Você já se reconhece como filho de Deus? Claro. Segundo, não é uma oração de qualquer jeito, é uma oração humilde. Ele diz: se o meu povo se humilhar. E o que é humildade? Humildade é reconhecer que você não é capaz. Humildade é orar com humildade, é olhar para Deus e dizer: Deus, eu sei que eu não posso nada sem Ti. Eu sei que sem o Senhor eu não sou nada. Lembra que nós dissemos aqui que o povo estava precisando aprender? O povo estava casado com mulheres que Deus não se agradava. Deus não se agradava da oração, Deus não se agradava da adoração, Deus não se agradava do modo de vida do povo. Então Deus está dizendo: olha, vocês têm que orar, reconhecendo a Deus como Deus de vocês. É importante que nós saibamos que no nosso meio existem pessoas que nasceram já no Evangelho. E essas pessoas que nasceram no Evangelho, assim como eu nasci no Evangelho, muitas das vezes nós temos o Deus dos nossos pais. Eu já vivi servindo o Deus de meus pais. Papai dizia: se você fizer isso, Deus te abençoa. Então eu fazia para agradar ao Deus de meu pai. Talvez você veio aqui hoje servindo ao Deus de um amigo que te convidou. Mas a palavra de Deus para você hoje é: saia daqui chamando Deus como o seu Deus. Esta igreja serve a um Deus e você veio buscá-lo. Então saia daqui dizendo: este também será o meu Deus. Servir a Deus com humildade é reconhecer que nós não podemos nada sem Ele. Reconhecer que nós não somos capazes de fazer sem Ele. E isso também é rendição. Terceiro passo para uma oração bem-sucedida é você orar clamando a face. No texto diz: orar e buscar a minha face.
Sabia que buscar a face de Deus é diferente de buscar a mão de Deus? Vocês já viram que existem pessoas que são especialistas em buscar a mão de Deus? Eles oram dizendo: Senhor, move a tua mão em meu favor. Senhor, coloca a tua mão naquela situação. Senhor, põe o teu poder naquela situação. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, manifesta, envia os teus anjos. Então nós buscamos o poder, nós buscamos a autoridade, nós buscamos a mão, mas o que Deus está dizendo no texto é: vocês precisam orar buscando a minha face. Como que você conversa com alguém face a face? Tem que ter intimidade, tem que saber quem é. E o que Deus está dizendo no texto é: vocês precisam me buscar de perto. Vocês precisam buscar a minha presença e não apenas os meus presentes. É comum a gente convidar as pessoas para vir à igreja dizendo: você está precisando do quê? E a pessoa diz: olha, eu estou precisando de um milagre, a minha situação está complicada. E nós dizemos o quê? Se você for na igreja, Deus vai resolver o teu problema. E aí nós transformamos um Deus em um Deus que resolve. Deus é um Deus que resolve? É. Mas Ele é só um Deus que resolve? Não. Ele é muito mais que isso. Ele não apenas quer resolver o meu problema, Ele não apenas quer resolver o seu problema, como Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, Ele quer te ajudar, e Ele quer fazer com que o teu nome seja para a glória dEle, a tua vida seja para a glória dEle. Mas para isso é simplesmente buscar a presente ou o presente de Deus? Buscar a presença ou o presente de Deus? Não. É necessário também buscar a face, buscar a comunhão. Você já observou que algumas pessoas que vêm à casa do Senhor, elas vêm buscando, aquelas que vêm buscando o presente de Deus e não a presença, a face, recebendo ou não, na maioria das vezes elas não permanecem? Lembro-me de uma história de uma irmã que ouviu um convite como esse: se você for à igreja e fizer a campanha de 7 quintas-feiras, Deus vai resolver o teu problema. E ela fez. Na 7ª quinta-feira, o problema dela não se resolveu. Então ela mandou um bilhetinho para o pastor, dizendo: esta igreja é uma fraude, nunca mais eu coloco os pés dentro dela. Fiz a campanha e Deus não me resolveu o problema. Estava buscando a face ou estava buscando o presente de Deus? Estava buscando o presente. O que Deus está dizendo para nós é: busque a face. Enquanto Deus não for o seu Deus, enquanto Deus não for íntimo de você, enquanto Deus não for para você uma presença real, dificilmente a sua vida será abençoada. Deus pode até dar um milagre para você. Jesus disse: o que queres que eu te faça? E a pessoa disse: eu quero andar. Ele disse: então anda. E o que a pessoa fez? Foi para longe dele. Agora o que Deus está dizendo? Busque a minha face. Busque intimidade. Busque intimidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é orar. Segundo, a Bíblia diz: se eles se converterem. O que é conversão? Vocês que tiraram a habilitação e passaram de primeira, sabe o que é conversão? Conversão é mudar de caminho, ou pegar outro sentido.
Nós podemos fazer vários tipos de conversão. Nós podemos fazer uma conversão em 180 graus, só que aí a gente volta para o mesmo lugar. Ou nós podemos mudar de hábito. Então o que Deus está dizendo é: este povo que agora vem, precisa aprender a reconhecer os caminhos errados. Ele diz: eles precisam se converter dos seus maus caminhos. Nós não podemos mais andar de acordo com o que nós acreditamos ser correto. Este povo não pode mais fazer o que eles acreditam ser correto. Eles precisam fazer o que Deus acha que é correto. E nisso traz também uma reflexão. Você já observou que a maioria das vezes nós tomamos a decisão e depois perguntamos para Deus se é para fazer ou não? Se Deus quiser me tirar dessa situação, Ele me tira. Agora, não era isso que Deus queria. Nós deveríamos ter orado antes de entrar. Alguém estava namorando e diz: pastor, eu estou suspeitando que esse homem não é de Deus para a minha vida. Ele não é crente, bebe muito, não é bom filho, já casou umas quantas vezes, e eu estou começando a acreditar que não vai dar certo. Eu disse: irmã, a senhora precisa de mais o que para saber que não vai? Eu preciso que Deus fale comigo. O quê? Não, pastor, se Deus quiser que esse relacionamento acabe, Deus vai fazer ele terminar comigo. Falei: irmã, mas a crente é a senhora, quem obedece a Deus é a senhora, não é ele. Então a conversão vem da gente, é do povo dele. Então nós precisamos aprender a orar, e nós precisamos aprender a nos converter, a andar nos caminhos corretos, a sair dos caminhos errados. Conversão também significa mudar de visão. Começar a olhar as coisas na ótica de Deus. As pessoas estão dizendo: este ano não vai ser um ano bom, é um ano de Copa do Mundo. Se o Brasil ganhar, Deus é Deus. Se o Brasil perder, Deus é Deus. E nós vamos acrescentar na música: se Deus fizer, Deus é Deus. Mas se Deus não fizer, continua sendo Deus. Se o Brasil ganhar na sexta, Deus é Deus. Mas se ele não ganhar, nós precisamos aprender a olhar as coisas com a ótica de Deus. A conversão também significa olhar de forma correta, mudar a forma de ver. Estão dizendo: é um ano de política. Não vai ser um ano bom para a prosperidade. É um ano de Copa do Mundo. Não vai ser um ano bom. Eu, se fosse você, dizem eles, não tiraria férias. Eu, se fosse você, dizem eles, aproveitaria o proporcional de férias que você tem para guardar, porque o final do ano está chegando. E nós, com a nossa ótica antiga, precisamos aprender a olhar como Deus olha. Qual é a vontade de Deus? Como é que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que eu faça? Deus quer que você tire férias com a sua família? Deus quer que você guarde o dinheiro? Deus quer que você passeie? Deus quer que você guarde estoque? Esses dias nós fomos num encontro de pastores, e o pastor estava falando sobre a importância de tirar férias, e eu comecei a perceber que Deus estava falando comigo. Tem pessoas que trabalham mais do que o necessário. Este povo aqui estava trabalhando até no sábado, e Deus estava dizendo: olha, vocês precisam aprender a fazer as coisas, a olhar as coisas na minha ótica.
não na ótica de vocês. Quem sabe não é tempo de você parar um pouco e começar a perguntar se essa forma que você está olhando esta situação depende de você ou depende de Deus. Se depende de você, faça tudo possível. Agora, se não depende de você, entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, e o demais ele fará. Descansa no Senhor. Conversão também significa mudar de visão, olhar as coisas com a ótica de Deus. Se as pessoas estão dizendo lá fora, é um ano terrível, mas o que a palavra do Senhor diz sobre isso? O que Deus está falando sobre isso? O que a palavra de Deus fala para mim sobre isso? Em que eu devo acreditar? No homem ou em Deus? Nós não podemos ter medo. Nós temos que acreditar que é um Deus no céu e esse Deus está olhando para nós. Você precisa acreditar que Deus não está jogando com a sua sorte. Deus prometeu te abençoar, te guardar, te proteger, até nos dias de férias escolares. Até no momento de Copa do Mundo, até no ano da política. Se o teu partido ganhar, Deus vai te abençoar, mas se ele não ganhar, Deus continua te abençoando, porque nós não dependemos de partido nenhum, nós só dependemos daquele que nos criou e nos guardou, para a sua glória. Outra coisa que a conversão faz é mudança de hábito. Tem alguns cristãos que já são cristãos há muito tempo, mas que ainda não aprenderam a esperar em Deus. Deus muitas das vezes vai te mandar ir ao ataque, mas muitas das vezes Deus vai mandar você ficar na defesa. Vai existir momento que Deus vai dizer marche, mas vai existir momento que Deus vai dizer vá para o teu lugar secreto, feche a porta, porque o Deus que te ouve em secreto te honrará em público. Nós precisamos colocar os nossos hábitos na direção do Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu vá? Ou o Senhor quer que eu fique? Como o Senhor quer que eu trate minha esposa? Como o Senhor quer que eu trate meu filho? Como o Senhor quer que eu trate esse inimigo? Como o Senhor quer que eu me comporte diante dessa situação? Qual é a tua vontade? Como eu devo fazer? Será que o Senhor gostaria que eu falasse ou que eu ficasse calado? Será que Deus quer que você pregue para essa pessoa hoje ou amanhã? Porque quando nós vamos pregar o evangelho para alguém, também existe um momento certo. Existe um momento certo para falar de Jesus ao teu colega de trabalho. Existe um momento certo para ficar calado. E também existe o crente 007. Ele é um agente secreto na empresa, ninguém sabe que ele é crente. Existe um momento certo para fazer todas as coisas. O texto continua. Aí Deus diz: olha, se vocês orarem, se vocês se converterem, então acontecerá duas coisas. Primeiro, haverá perdão. Eu perdoarei vocês. Perdão do quê, pastor? Há perdão para quê? Lembra que nós estamos falando de um povo que tinha sido escravo? Nós estamos falando de um povo que estava casado com a mulher que Deus não deu.
Estamos falando para um povo que não sabia mais orar, que não sabia mais jejuar. Estamos falando de um povo que havia praticado idolatria. E o Senhor está dizendo a eles, olha, haverá perdão. E o que é o perdão? O perdão é remissão. O perdão é apagar a dívida. Deus, quando perdoa, perdoa. Deus, quando perdoa, Ele cancela a culpa. Deus, quando perdoa, Ele cancela também as consequências. Pastor, dizem por aí que Deus perdoa o pecado, mas mantém a consequência. Em alguns tipos de pecado, sim. Mas, quando Deus perdoa, a remissão. Jesus já pagou o preço por você. Tem pessoas que não conseguem admitir o perdão de Deus, receber o perdão de Deus. Está aqui na igreja, mas ainda carrega a culpa. E a culpa traz consigo algumas consequências terríveis para a vida do cristão. Haverá perdão, haverá remissão e haverá a possibilidade de recomeçar. Sabia que você pode começar de novo? Sabia que você tem a oportunidade de começar de novo? A melhor coisa que Jesus me deu depois da salvação foi a possibilidade de começar de novo. As pessoas estão dizendo, olha, as pessoas vão para a igreja depois de fazer, e aí saem por aí dizendo, agora dizem que é crente. Aí sim, depois de tudo isso, vai para lá dizer que é santo. E é santo sim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma possibilidade de recomeçar. Há uma possibilidade de, com Jesus, ter uma vida nova. Haverá perdão. E por último, a possibilidade de sarar a terra. Quando Deus sara, Deus faz bem feito. Quando Deus entrar na tua casa com perdão, quando Deus entrar na tua casa com remissão, você vai perceber que tudo que está no meio do caos vai começar a dar certo. Porque Deus vem para fazer e fazer bem feito. E quando Ele perdoa e lança no esquecimento. Então, eu gostaria de te convidar nessa noite a pedir Jesus, pastor, o que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa orar com fé. Depois você precisa sair daqui com um propósito, eu vou mudar de caminho, eu vou seguir a vontade de Deus a partir de agora. Até aqui eu fiz a minha vontade, até aqui eu tomei as minhas decisões de acordo com a minha vontade, mas a partir daqui Deus vai falar se eu devo ir ou se eu devo ficar, se eu devo falar ou se eu devo ficar calado. E você vai pedir a Deus que te perdoe e que sare a tua terra. Então eu quero convidar você a se colocar em pé.